Os transportes e todas as suas conexões subjacentes são de uma vital importância para o Porto Santo. O Porto Santo tem apenas duas portas de entrada, o Porto de Abrigo e o aeroporto. Hoje vou focar-me no transporte aéreo, uma vez que entendemos que é chegada a altura de apresentar as melhores propostas referentes a esta matéria, tendo em conta que a atual concessão da linha aérea Porto Santo-Funchal termina no mês de abril do próximo ano, 2022. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD deu ontem entrada nesta Casa de duas propostas que procuram o consenso de todos os partidos. Estas propostas foram idealizadas e concretizadas no Porto Santo, por porto-santenses, para o Porto Santo e para os porto-santenses. Como referiu e bem o candidato do PSD à Câmara Municipal, Nuno Batista, pela coligação PSD-CDS Acredita Porto Santo, propomos uma revolução nas ligações aéreas para o Porto Santo. Apresentámos as duas propostas simultaneamente porque acreditamos que este é o momento de unirmos esforços. Acredito que ambas as propostas irão reunir o consenso necessário e absoluto, na certeza que todos os partidos da oposição acreditam também que este é o caminho a percorrer. Caberá posteriormente a cada um de nós, a cada partido, fazer com que as estruturas nacionais acreditem também. É fundamental não deixar que estas propostas fiquem por aqui, pela aprovação nesta Assembleia. É essencial que sejamos capazes de dar a estes diplomas a dimensão nacional que os mesmos merecem, mas, acima de tudo, que os porto-santenses merecem. Eu acredito que é possível darmos este passo juntos. E os partidos da oposição acreditam? Quero acreditar que sim. E deixar bem claro que, da nossa parte, do PSD, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que estas propostas sejam não só aprovadas nesta Casa, mas também assumam a relevância nacional que o Porto Santo e os porto-santenses merecem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acreditamos que estão reunidas as condições para que a questão dos transportes aéreos encontre uma solução definitiva que vá ao encontro das reivindicações e anseios da população do Porto Santo. A primeira proposta visa a exigência ao Governo da República, acionista maioritário da TAP, que a Companhia Aérea Nacional assuma as suas obrigações de serviço público na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo. E porquê? A região autónoma da Madeira padece de desigualdades territoriais e estruturais face ao resto do país, que a torna fortemente dependente de ligações externas, nomeadamente das ligações aéreas. Estas assumem-se como preponderantes na mobilidade de residentes, turistas e imigrantes e são o garante da continuidade territorial, princípio que deve ser constitucionalmente assegurado pelo Estado português, como forma de corrigir as desigualdades originadas pelo afastamento e pela insularidade. Insularidade e afastamento, estes que, a par da situação estrutural das regiões ultraperiféricas, são, inclusive, sublinhados pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia e pelo Parlamento Europeu. Portanto, cabe ao Estado assegurar que tudo é feito para corrigir estas desigualdades estruturais, assumindo uma posição clara e inequívoca na defesa e na salvaguarda dos direitos dos portugueses residentes nestas regiões. No que concerne à região autónoma da Madeira, e em particular, e no que aos transportes aéreos diz respeito, é ao Estado também que cabe a responsabilidade de fixar as obrigações de serviço público nas rotas aéreas, nomeadamente na linha Porto Santo-Funchal-Porto Santo. Neste âmbito, e porque se aproxima o termo da atual concessão, lançando no Estado o novo procedimento de concurso público internacional para a atribuição em regime de concessão de exploração da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, aliás, conforme as diretivas europeias em vigor aplicáveis às obrigações de serviço público, é de crucial importância que a Companhia Aérea Nacional assuma as suas obrigações de
de serviço público nesta rota. A transportadora aérea portuguesa, SGPS SA, maioritariamente pública, ressalve-se, não pode demitir-se de assumir o seu dever. Deve, inclusive, garantir as obrigações de serviço público perante todos os portugueses, nomeadamente os portugueses das regiões autónomas. A TAP, detida até há bem pouco tempo em 72,5%, que agora passou a 92%, pelo Estado português, companhia de bandeira e receptora de milhares de milhões de euros dos cofres públicos, deve assumir as suas obrigações de serviço público na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo. A sua participação, enquanto companhia aérea maioritariamente detida pelo Estado, neste procedimento concursal, é essencial como garantia do cumprimento das obrigações de serviço público a que o Estado português está vinculado, como forma de corrigir as desigualdades estruturais originadas pelo afastamento e pela insularidade da nossa região, maiormente pela dupla insularidade a que a Ilha do Porto Santo está afetada. Considerando que a TAP SGPS SA possui 8 aeronaves do modelo ATR 72-600, idênticos aos que operam atualmente na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, consideramos ser uma aeronave digna e que preenche todos os requisitos necessários e ainda ao encontro das necessidades dos residentes, turistas e imigrantes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pretendemos que com esta proposta, recomendar ao Governo da República que assegure 4 pontos que consideramos fulcrais para o Porto Santo e o seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, recomendamos a participação da TAP SGPS SA, enquanto companhia aérea maioritariamente detida pelo Estado, no procedimento concursal na modalidade de concurso público internacional para atribuição em regime de concessão da exploração da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, como expressão das obrigações de serviço público a que o Estado português está vinculado. Em segundo lugar, e no caso de a TAP garantir a concessão da linha Porto Santo-Funchal-Porto Santo, a frequência mínima de 3 ligações semanais a Portugal continental, de preferência à quarta-feira, sexta-feira e domingo, com o itinerário Porto Santo-Funchal-Porto Santo, Lisboa ou Porto, realizando no regresso o itinerário Lisboa ou Porto, Porto Santo-Funchal-Porto Santo, ligando desta forma o Porto Santo ao mundo e facilitando a rotação das aeronaves e das tripulações, possibilitando ainda uma maior rentabilidade da aeronave. Em terceiro lugar, que seja salvaguardado o número mínimo de lugares para os residentes da Ilha do Porto Santo nas ligações interilhas, tendo em conta o número médio de passageiros nos últimos 3 anos de concessão, nos dias em que ocorrer a ligação a Portugal continental. Em quarto e último lugar, no caso de a TAP garantir a concessão da linha Porto Santo-Funchal-Porto Santo, promova campanhas promocionais com preços competitivos e atrativos nas alturas de menor procura, aumentando, assim, a competitividade do destino, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da economia local durante todo o ano. Mais uma vez reafirmo que acreditamos na execuibilidade desta proposta e não temos qualquer dúvida que os partidos da oposição acreditam também. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a segunda proposta prende-se com o facto de exigirmos ao Governo da República o lançamento atempado do procedimento do concurso público internacional da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo. Na União Europeia, são reconhecidas as desvantagens permanentes da ultraperificidade e da insularidade, constituindo as regiões ultraperiféricas uma realidade regional europeia única, cujas especificidades e necessidades singulares se encontram expressamente consagradas no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A Constituição da República Portuguesa consagra que todos os cidadãos têm a mesma dignidade e são iguais perante a lei, e que ninguém pode ser prejudicado, privado de qualquer direito em razão do território de origem, estabelecendo como tarefa fundamental do Estado promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta, designadamente, o caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. A Madeira e o Porto Santo, pelo seu caráter insular, arquipelágico e ultraperiférico, padecem de desigualdades territoriais e estruturais que as tornam fortemente dependentes da acessibilidade externa. Neste âmbito,
a acessibilidade aérea assume um papel preponderante na mobilidade dos residentes, turistas e imigrantes, constituindo-se garante, inclusive, da continuidade territorial, princípio que cumpre ao Estado assegurar, uma vez que este território é parte integrante de Portugal. Este princípio assenta na necessidade de correção das desigualdades estruturais originadas pelo afastamento e pela insularidade e visa a plena consagração dos direitos de cidadania da população madeirense e porto-santense, vinculando designadamente o Estado ao seu cumprimento de acordo com as suas obrigações constitucionais. Neste sentido, aos serviços aéreos regulares explorados na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, têm sido, desde 1996, impostas obrigações de serviço público pelo Estado português e lançados os respectivos concursos públicos para a exploração dos referidos serviços aéreos em regime de concessão, de acordo com o direito europeu. Sendo esta rota vital para o desenvolvimento económico e social do Porto Santo e inexistindo condições do mercado dos transportes aéreos que garantam a existência de serviços aéreos regulares, impera a manutenção da imposição de obrigações de serviço público para a prestação de serviços aéreos na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, por forma a dirimir as dificuldades de acesso dos residentes, turistas e imigrantes, bem como o distanciamento económico e social de toda a população. Face à enorme incerteza gerada no turismo do Porto Santo, devido ao atraso verificado no procedimento da atual concessão, que levou à prorrogação do anterior contrato e à posterior celebração com a Intercanárias S.A. de um contrato para exploração desta rota, com sucessivas prorrogações até abril de 2019, importa alertar o Governo da República e, em particular, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação para a necessidade de promover a abertura atempada do procedimento de concurso público internacional para a atribuição em regime de concessão da exploração de forma regular da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, aliás, nos termos da regulamentação europeia aplicável às obrigações de serviço público no âmbito dos serviços aéreos da comunidade. Por outro lado, importa lembrar que, ao longo dos anos, foram introduzidas algumas melhorias nas condições de mobilidade, nomeadamente a do sistema de bilhete corrido, sem qualquer custo adicional para o passageiro, que permite a viagem com um único bilhete e tarifa corrida entre Porto Santo, Funchal, Lisboa e Lisboa, Funchal, Porto Santo, ou entre qualquer outra origem ou destino, nacional ou internacional, independentemente da companhia aérea, situação que deverá continuar a ser salvaguardada. Assim sendo, as exigências constitucionais a que o Estado português está vinculado, com forma de corrigir as desigualdades estruturais, originadas pelo afastamento e pela insularidade da Madeira e do Porto Santo, assegurada pelo princípio da continuidade territorial, obrigam a uma posição clara e inequívoca na defesa de salvaguarda dos direitos dos portugueses residentes na região. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pretendemos com este diploma que o Governo da República assegure a abertura atempada do procedimento do concurso público internacional para a atribuição em regime de concessão da exploração da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, atendendo ao aproximar do termo da anterior concessão em abril de 2022. A manutenção de um sistema de bilhete corrido, sem qualquer custo adicional para o passageiro, permite a viagem com um único bilhete e tarifa corrida entre Porto Santo-Funchal, Lisboa e Lisboa-Funchal-Porto Santo, ou entre qualquer outra origem ou destino nacional ou internacional, independentemente da companhia aérea. A definição no caderno de encargos do referido procedimento concursal do aeroporto do Porto Santo como ponto de partida para a ligação aérea entre aquela ilha e a Ilha da Madeira. A aeronave terá que ter, no mínimo, 36 lugares, garantido o transporte de 23 kg de carga de porão por passageiro, mais 8 kg de carga na cabine. Uma aeronave de 36 lugares que terá que efetuar um mínimo de 3 ligações diárias Porto Santo-Funchal e Funchal-Porto Santo no inverno e um mínimo de 4 ligações no verão e IATA. A tarifa especial de atleta para as equipas desportivas da Ilha do Porto Santo, que se desloquem à Ilha da Madeira em competição, garantindo uma redução significativa relativamente à tarifa de residente. A isenção de taxas de alteração de bilhete para os residentes da Ilha do Porto Santo nas viagens interilhas, ou seja, nos percursos Porto Santo-Madeira e Madeira-Porto Santo. Que garanta aos estudantes universitários com residência na Ilha do Porto Santo a possibilidade de levar na bagagem de porão 2 peças até 32 kg, independentemente da tarifa, nas viagens de e para a Ilha da Madeira, Açores e Portugal continental.
Que a aeronave tenha todas as condições para as pessoas com mobilidade reduzida. Que estejam contempladas as tarifas de bebê, entre os 0 e os 2 anos, e as de criança, entre os 12 e os 12, durante toda a concessão. Que garanta a possibilidade de o passageiro residente na ilha do Porto Santo adquirir a tarifa One Way, Porto Santo Funchal ou Funchal Porto Santo, com o respectivo desconto de residente. Que esteja assegurado o serviço público de transporte de correio. E, por último, que a empresa que irá ter a concessão da linha Porto Santo Funchal Porto Santo promova campanhas promocionais com preços competitivos e atrativos nas alturas de uma procura, aumentando, assim, a competitividade do destino, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da economia local durante todo o ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são estas duas propostas que servirão de base a uma revolução nos transportes aéreos no Porto Santo, ligando de uma vez por todas o Porto Santo ao mundo, reduzindo desta forma as assimetrias existentes, com a possibilidade de chegar ao Porto Santo de uma forma fácil e acessível durante todo o ano, dando o impulso e o balão de oxigênio que a nossa economia tanto precisa. Eu acredito. E tu, acreditas? Muito obrigado.